Acabou? Acabou? Amém. Abriu aí? Apocalipse 3, versículo 14, nós vamos ler. Eu leio aqui na versão NVI, tá? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção no texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Dou-lhe este aconselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isto, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui, feche os seus olhos. Pai, fala comigo. Alguém disse que numa sociedade que se engana com muita coisa, com muitas propagandas, o auto-engano é um dos inimigos mais poderosos contra os seres humanos. Eduardo Gianetti, num livro que ele mesmo chamou de auto-engano, ele disse que, preste atenção, cedo ou tarde na vida, uma pessoa aprende que é mais fácil enganar as outras se ela sentir realmente as emoções próprias daquele engano. Vou repetir: cedo ou tarde, uma pessoa aprende que é mais fácil enganar as outras se ela realmente sentir as emoções próprias daquele engano. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. Uma criança percebe muito cedo que ela é capaz de enganar, não no sentido moral da palavra engano, mas no sentido de suas próprias defesas, ok? Ela consegue enganar os seus pais se de fato ela sentir aquelas emoções ao invés de fingi-las. E você, que assim como eu tem filho pequeno, você já deve ter percebido isso na sua vida. Eu me lembro que quando o Theo tinha 1 ano, eu já percebi essa artimanha do pobre pecadorzinho. Theo faz, como toda criança pequena, manha, né? E quando ele começava a fazer manha, com 1 ano de idade, ele fazia parecer que aquela manha era o tipo de sofrimento mais profundo que um ser humano é capaz de sentir. Eu me lembro numa ocasião que o Theo queria chamar muita atenção e ele, sentado no cadeirão, sentado na cadeirinha, na hora do almoço, ele chorava com tanta convicção, que o lábio dele começava a tremer, enfim, ele ficava vermelho, e se passasse um pouquinho, ele chegava a ficar roxo, com 1 ano de idade. Mas a solução para todo esse sofrimento e essa dor era simplesmente tirar do cadeirão e colocar no chão. Haja analgésico para combater isso, né? Tirava do cadeirão, colocava no chão, acabava a roxidão, o lábio parava de tremer, ficava tudo a mil maravilha. Manha. Ele já percebeu que sustentar o engano ao longo da vida não é uma tarefa fácil, exige tudo de nós. Exige que o lábio trema. E quando a gente leva isso para a nossa vida, a gente descobre que isso tem muitos perigos, muitas ameaças, porque você pode cair cedo ou tarde, com o auto-engano, cair em uma certa contradição. Você pode cometer deslizes, mas você terá
muitas chances de ser bem sucedido nesse projeto chamado auto-engano, se você de fato acreditar que aquilo é uma verdade. O que eu quero dizer com isso? E aí a gente migra do engano ativo, do engano frio, calculista, para um engano que é fruto da verdadeira autoenganação. Vou te explicar. Nós mentimos primeiro para nós mesmos e depois nós tentamos, com o autoengano, mentir e convencer os outros acerca dessa mentira que nós agora passamos a acreditar. Talvez isso esteja um pouco confuso, mas segura a tua atenção aí. Na vida espiritual, isso é uma coisa muito complicada e ao mesmo tempo um oceano quase que ilimitado. Porque nós sabemos que nós não podemos enganar a Deus, certo? Mas você já tentou? Sim ou não? Já, né? Pecador. Tentou ou não tentou? Mas não dá para enganar a Deus. Por que você tentou então? Você que está querendo enganar a si mesmo e você conseguiu. Ok? A gente sabe que nós não conseguimos enganar a Deus. Nós sabemos que não há necessidade alguma de enganarmos os nossos irmãos também nesse sentido. Mas como que é difícil lidar com esta verdade de que Deus não pode ser enganado e que nós não deveríamos enganar os outros. Mas a gente inicia uma trajetória de auto-engano na nossa vida quando nós dizemos para nós mesmos que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Quando a gente diz tipo, mas Deus vai entender, nós somos ruins, mas também não somos tão ruins assim quanto parece que somos. Ou quando nós falamos assim, a gente é ruim, mas a gente faz até algumas coisas boas. Ou coisas do tipo, olha fulano, eu lembro que eu te ajudei. Olha que esse templo aqui só está de pé porque minha família ajudou, senão não estaria de pé. Olha, esse ministério só continua porque o meu sobrinho cuidou desse ministério durante muito tempo. Teve uma época que essa igreja estava por um fio, eram tantas lutas, tantas crises, foi a minha família que ficou aqui. Auto-engano. Jeitos da gente dizer para si mesmo que ainda que eu não tenha um compromisso real com Deus, ainda que eu não ame o Senhor como eu deveria amar, porque eu não amo, ainda que a palavra não me toque mais, não sinta mais a presença de Deus na sua palavra, eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa. Deus há de convir comigo, e aí é um ponto mais áureo do auto-engano, quando a gente diz, Deus há de convir comigo, que a minha participação no seu reino, ou nesta igreja, é muito importante. Deus há de condescender comigo, que afinal de contas eu fiz o que eu podia ter feito. Deus sabe que eu queria até fazer mais, mas eu não fiz mais porque aquilo tinha sido além do que eu podia. Eu fiz o que eu pude. São tantas questões que eu posso ficar repetindo aqui o resto da noite. São tantas questões em que o auto-engano toma conta do nosso coração. Sabe, quando eu digo, por exemplo, Deus sabe que eu não consigo perdoar. Eu até quero, eu até tentei, mas eu não consigo perdoar. Deus sabe que o meu casamento acabou, não foi por minha culpa, porque eu queria. Deus sabe que tudo que eu quero é ser feliz. Espera aí. Nada disso que eu disse aqui, a Bíblia diz. Aliás, ninguém que ama a Deus diz isso. Mas eu digo isso para mim, e aí eu começo a acreditar nisso, tipo uma criança que tudo o que quer é descer do cadeirão. E ela vai fazer parecer aos seus pais que o seu sofrimento é digno da sua compaixão, a ponto deles tirarem a criança do cadeirão e realizar a sua vontade. A gente começa nesse auto-engano, repetir isso para nós mesmos, achando que um dia nós vamos ter a compaixão de Deus que vai nos tirar do nosso cadeirão de ingenuidade e nos abrandar o sofrimento.
Com isso eu quero dizer que o tal auto-engano, que a Bíblia fala tanto em Eclesiastes, em Provérbios e no Novo Testamento, esse auto-engano consiste em fazer parecer que aquilo que eu sinto ou aquilo que eu penso é tão real e verdadeiro que até Deus concorda comigo. Até Deus concorda comigo e Ele vai me tirar do tal cadeirão. Isso estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. E esse é o link de encontro entre a nossa vida e a vida dessa igreja que está sendo dita aqui pelo próprio Senhor Jesus no livro de Apocalipse, capítulo 3. Jesus escreve cartas a 7 igrejas, as chamadas 7 igrejas da Ásia Menor. Uma dessas igrejas é a igreja de Laodiceia. Entenda, Laodiceia é uma cidade, Laodiceia é um lugar. E quando Jesus fala a Laodiceia, Ele está falando para a igreja de Jesus que havia em Laodiceia. Então todas as vezes que eu falar aqui Laodiceia, entenda que é a igreja que está na cidade de Laodiceia, beleza? Ok? Então veja, o problema desta igreja, da igreja de Laodiceia, sem dúvida alguma era o tal auto-engano. Porque era uma igreja que pensava de si o que Deus não pensava dela. Era uma igreja que aquilo que eles pensavam deles era completamente oposto àquilo que Deus via e pensava acerca dessa igreja. Essa igreja de Laodiceia dizia para si mesmo coisas como, você está com a sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar. Essa igreja diz para si mesmo: eu estou rico e não preciso de mais nada. Essa aqui é a única igreja para quem Jesus não dirige nenhum tipo de elogio. Não tem elogio. Jesus não elogia, Ele só faz críticas à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela foi aquela igreja mais censurada dentre as 7 igrejas da Ásia Menor. E ao mesmo tempo, é uma igreja que olha para si com boas impressões. Auto-engano. Auto-engano na Bíblia, irmãos, é uma coisa muito séria. Jesus denuncia o auto-engano naquela parábola do rico insensato, quando Jesus diz: louco, louco, esta noite te pedirão a sua alma, o que tem, para quem será? Mateus capítulo de número 7, versículo 21, 22, 23, por ali mais ou menos, o próprio Senhor Jesus diz: muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, profetizamos, fizemos maravilhas. Mas no final ouvirão: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Auto-engano. Achavam que estavam fazendo o que fazendo para a glória de Deus e estavam apenas satisfazendo a si mesmo. A igreja de Laodiceia é um exemplo concreto da força que o auto-engano tem na vida espiritual de uma igreja. E nós aprendemos aqui algumas lições que eu gostaria de compartilhar rapidamente com você. Primeira lição: o auto-engano faz com que nós percamos a noção do nosso real propósito. Diga comigo: o auto-engano me faz perder a noção do meu real propósito. Isso é verdade, irmãos. Enganamos a nós mesmos de tal modo que nós perdemos a real noção da nossa existência nesse mundo, do porquê que Deus nos colocou aqui, do porquê que nós existimos. E quando a nossa convicção de que eu posso fazer algo bom pela minha geração, pelas pessoas que me cercam, dá lugar, quando esse sentimento dá lugar a um sentimento de que eu faço isso porque no fundo eu sou bom, eu sou bom, aí eu não preciso fazer mais nada por ninguém. Não preciso, por quê? Porque tudo que eu fizer será vazio em si mesmo. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3 que eu posso dar a vida por alguém. Se eu fizer isso sem amor, de nada valerá. É como um sino que retine. E isso aconteceu com a igreja de Laodiceia. Olha o versículo 15, o que Jesus diz para essa igreja: conheço as suas obras. Versículo 15: você não é frio nem quente. Antes você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Palavras duras de Jesus, eu sei, palavras difíceis,
Mas Laodiceia entendeu muito bem o que Jesus estava falando. Sabe por quê? Primeiro, por causa da sua região, o local geográfico em que Laodiceia estava inserida. Por quê? Porque Laodiceia fazia parte de um conjunto de 3 cidades que ficaram conhecidas historicamente como as cidades do Vale do Rio Lico. Vale do Rio Lico. Eram 3 cidades. Primeira delas, a cidade de Laodiceia, mais na região norte, a cidade de Hierápolis, e mais ao leste, a cidade de Colossos, ok? E o rio Lico era um rio que cortava essas 3 cidades do Vale do Rio Lico. Era uma região de águas de muita abundância. Só que veja as peculiaridades dessas 3 cidades. A cidade de Hierápolis era um fenômeno muito interessante. Por quê? Porque em Hierápolis, as águas do rio Lico eram águas terapêuticas, eram águas quentes. Assim como nós temos no Brasil a cidade de Caldas Novas. Marina já arrepiou. Como é que chama, o Luiz? Do Rio Quente lá? Pô. Fala alto. Hot Park. Lembrei de Poços de Caldas, em São Paulo. Lembrei de Termas de Jurema, no Paraná. Olha a hora boa para a gente sortear uma viagem. Vontade de viajar, né? Águas termais, águas medicinais, águas que servem também para curar inúmeras enfermidades, ok? Ajudam em algumas enfermidades. E a cidade de Hierápolis era conhecida por ter essas águas quentes, águas termais. Quando as águas do rio Lico desciam um pouco mais, chegavam na cidade de Colossos, que ficava mais ao leste da cidade de Laodiceia. E quando as águas do rio Lico chegavam em Colossos, não eram mais águas quentes, eram águas frias, águas geladas, águas refrescantes, e que no calor as pessoas iam banhar nas águas de Colossos para simplesmente se refrescar de todo o calor. Mas então qual era o problema de Laodiceia? É que quando as águas do rio Lico passavam pela região de Laodiceia, era uma água morna. Então não era nem mais terapêutica como as águas quentes de Hierápolis, e também não eram águas refrescantes como as águas de Colossos. As pessoas não iam para a cidade de Laodiceia por causa da sua água. Porque se alguém quer água termal, água medicinal, ia para Hierápolis. Se alguém queria se refrescar do calor, ia para a cidade de Colossos. Laodiceia, então, nesse aspecto, não tinha o menor atrativo, porque as águas de Laodiceia eram mornas, não faziam a diferença para absolutamente ninguém. E é isso que Jesus está dizendo aqui para Laodiceia, no versículo 15, você está com a sua Bíblia aberta? É isso, e eles entenderam exatamente o recado que Jesus estava dando. Você é como as águas da sua cidade, igreja de Laodiceia. Vocês não curam e nem refrescam. Vocês não abençoam e nem aliviam. Você nem restaura e nem fortalece. A sua presença na sociedade de Laodiceia se tornou inócua. Você tem recursos, você tem dinheiro, você tem estrutura, vocês têm história, mas vocês não têm relevância. Vocês podem morrer hoje, que ninguém vai sentir falta. É isso que Jesus está dizendo. É uma igreja que perdeu a capacidade de ser transformadora. Porque esse é o papel da igreja no mundo. Transformar a sociedade. Influenciar outras pessoas. E o auto-engano diz: o meu direito à existência se dá porque no meio de um monte de gente mal eu sou bom. Mas a verdade de Jesus diz: o seu direito à existência se dá porque Deus tem um propósito na tua vida. Você existe porque Deus tem um propósito para você.
E uma igreja precisa ter essa consciência de que ela está aqui nesse mundo não por um direito adquirido de si mesmo, mas por um plano divino, porque Deus colocou você em um local estratégico, seja naquele escritório, seja naquela lavoura, seja naquela academia, naquela escola, neste lugar para você fazer a diferença neste arraial, não para simplesmente desfrutar da vida, mas ser uma bênção na vida de alguém. Jesus diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos designeis para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Esse é o real motivo de ser igreja e estar aqui. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo: nós somos criados para o louvor e para a glória de Deus. O próprio Senhor Jesus, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, Jesus diz: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vocês. Não, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. As pessoas ali olhavam para a igreja de Laodiceia e não sentiam mais nada. Ninguém amava mais a Deus por causa da igreja de Laodiceia. Ninguém mais se entusiasmava com Jesus Cristo por causa da igreja de Laodiceia. Ninguém mais dobrava os seus joelhos na presença de Deus e reconhecia os seus pecados por causa da igreja de Laodiceia. Nem quente, nem fria, mas morna. Presta para nada. Não era nem terapêutica e nem refrescante, mas morna. Nem fervorosa e nem ateia, mas morna. Jesus disse: se o sal perder o seu sabor, se o sal se tornar insípido, para mais nada serve a não ser jogado afora e ser pisado pelos homens. Jesus também diz: ninguém pega um luzeiro e coloca debaixo da cama, mas coloca em cima do velador para que ilumine todo o ambiente. Jesus está dizendo exatamente isso. Você é sal para fazer a diferença nesse mundo. Você é a luz para brilhar no meio das trevas. Não o seu brilho, que você não tem muito brilho, mas é o brilho de Jesus. É fazer a diferença. Mas o alto engano em nós mesmos diz: você está seguro porque você está na igreja há mais de 30 anos, então fica de boa. Mas a verdade de Deus diz: você está seguro porque Deus ama você e Ele tem um plano na tua vida. E mesmo que as tragédias te façam pensar que não tem, Deus tem um propósito para você. É isso. Mas o auto-engano diz: eu já fiz tudo o que eu precisava fazer, agora deixa os jovens fazerem, eles estão mais novos, têm mais força, mais vigor. A verdade de Deus não diz isso. A verdade de Deus diz: se eu não morri ainda, é porque Deus ainda pode me usar, então usa-me, Senhor. Mas os nossos auto-enganos muitas vezes vêm sobre nós e se tornam verdades absolutas. Pode até ser para mim e para você, mas nunca será para Deus. Que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jó entendeu isso. O Jó entendeu isso. Porque o Jó da Bíblia, no auge do seu sofrimento, no final do livro, capítulo de número 38 e 39 do livro de Jó, ele diz uma coisa mais ou menos assim: enquanto o fôlego de Deus estiver nas minhas narinas, os meus lábios não dirão inverdades e o meu coração não se apartará da justiça. Enquanto tiver fôlego em meu ser, minha boca não falará em verdade e o meu coração não se afasta da justiça. E ele fala isso no momento mais agudo de dor do seu sofrimento. Ou seja, eu vou até o fim. Relevância, vida frutífera, mesmo que esteja doendo. A gente viu no estudo sobre a reforma protestante a frase daquele famoso pai da igreja que diz que o sangue dos mártires foi a sementeira da igreja. A igreja cresceu enquanto os mártires derramavam o seu sangue por Jesus. Jesus nunca disse que na nossa vida aqui seria mar de rosas. Nós seríamos oprimidos, choraríamos, teríamos perdas. O nosso Senhor Jesus passou pela mesma coisa.
Mas ele disse: tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Até o fim, relevância, vida frutífera. Jesus fala de um jardineiro numa das suas parábolas, que ele veio trazer notícias sobre uma árvore infrutífera. Ele chega no dono da plantação e diz que a notícia não era boa. A árvore não está dando mais fruto. Então o dono da plantação diz: então corta. Até quando ocupará inutilmente a terra? Se não está frutificando, corta. Mas o jardineiro diz: calma, vamos dar mais uma chance, vamos dar mais um ano. Eu vou adubar de novo, eu vou regar de novo, quem sabe o ano que vem ela frutifica. E o dono da plantação diz: ok, pode fazer isso, adube mais um pouco, regue mais um pouco, mas se até o ano que vem não dá fruto, corta. E aí o Senhor Jesus, em João capítulo 15 diz: todo ramo que estando em mim produz frutos, o Pai limpa para que produza ainda mais. Mas todo ramo que estando em mim não produz fruto, o Pai vai lá e corta. Por quê, irmãos? Por que o Pai vai lá e corta? Porque o auto-engano, o convencimento próprio do nosso coração, que diz que nada precisa mais ser feito, e que nós estamos seguros em nós mesmos, com aquilo que nós conquistamos, nos tornamos e somos, rouba de nós a possibilidade de sermos quem Deus quer que nós sejamos. E muitas vezes está cheio de gente com um potencial infinito na sua vida, mas que é desperdiçado porque acha que já fez muito, que já deu o que tinha que dar. Existe um potencial infinito em você, e esse potencial é do Espírito Santo que está em você, que quer nos usar para a sua glória. Eu estou de saco cheio de gente que fica dando ideia. Podíamos fazer isso, podíamos fazer assim, fazer assado, mas não dispõe uma casa, um momento da sua semana, do seu dia, para ouvir a palavra de Deus, para se assentar ao redor da mesa, comer e se alimentar da palavra de Deus com alguém. Dá ideia, mas na hora de executar, rapa fora, desperdiçando o potencial que o Espírito Santo colocou em você, na sua vida. É gente que perdeu o real propósito da sua existência, se esqueceu que está aqui porque Deus colocou para ser um instrumento de Deus no mundo. Que pena, Laodiceia, que pena. Nem quente, nem fria, nem terapêutica, nem refrescante. Que pena, Laodiceia, porque você não é nem Hierápolis e nem Colossos. Os antigos falavam: nem fede, nem... Você entendeu? Segundo problema do auto-engano. O auto-engano nos faz perder também a noção das nossas reais necessidades. Diga comigo: o auto-engano me faz perder a noção das nossas reais necessidades. O auto-engano faz com que a gente perca o nosso real propósito, e também faz com que nós percamos as nossas reais necessidades. Veja o versículo 17, está com a sua Bíblia aí? Versículo de número 17, olha só, Jesus dizendo: você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O que isso quer dizer? Ficou meio confuso. Jesus começou a falar de colírio. Que doideira é essa? Laodiceia era uma cidade que tinha, a igreja de Laodiceia, perdido a noção das suas reais necessidades. A experiência da provisão tomou o lugar da experiência do provedor. Eles passaram a se preocupar mais com a provisão do que com o provedor. Você já ouviu isso? Pastor Hernandes Dias Lopes tem como uma das bandeiras da sua pregação:
dizer que nós não devemos depender da providência, mas devemos depender do provedor. Laodiceia se esqueceu disso, porque era uma igreja que tinha muitas coisas, estava numa cidade muito rica, uma cidade de muitas coisas. Laodiceia era uma espécie de centro. Laodiceia tinha muita coisa boa, a cidade de Laodiceia. Primeiro, Laodiceia era uma cidade que tinha muito dinheiro. Por quê? Te explico. Laodiceia tinha muito dinheiro porque a cidade era uma espécie de centro bancário importantíssimo para toda a região. Havia muito ouro, havia muitas cidades da região que depositava todos os seus metais preciosos para serem guardados e cuidados na cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma espécie de Suíça da época. Ok? Segundo coisa, por que Laodiceia era tão rica? Segundo, Laodiceia era um grande centro médico da Ásia Menor, especializado em 2 órgãos do corpo humano: ouvido e olhos. As pessoas iam a rodo para Laodiceia para tratar de doenças oftalmológicas, não, oftalmológica aqui, né? e enfermidades de ouvido. Por quê? Porque em Laodiceia havia a produção de um pó chamado o pó frígio, que era usado para o tratamento de inúmeras enfermidades nos olhos e nos ouvidos. Era visto por muitos naquela época como um produto milagroso. Pessoas de todas as regiões vinham para Laodiceia para tratar os seus olhos. Laodiceia ainda era uma espécie de centro têxtil. Eu me lembro que eu fiz o seminário da nossa igreja em Cianorte, no Paraná. Quem conhece a região sabe que Cianorte é conhecida como a capital do vestuário. Inúmeras indústrias têxteis são espalhadas por toda a cidade de Cianorte. Laodiceia era esse também centro têxtil. A produção de tecidos e vestimentas em Laodiceia era em tão grande escala que era levado de exportação para outros países, para além da Ásia Menor. Então veja, Laodiceia era rica porque era um centro bancário, um centro médico e um centro têxtil. Dinheiro em Laodiceia nunca foi o problema. E os crentes da igreja em Laodiceia eram ricos, porque todos praticamente na cidade de Laodiceia tinham muita grana. E por causa do seu ouro, Laodiceia dizia: estou rica, não preciso de mais nada. Por causa do seu colírio mágico, o seu pó frígio, Laodiceia dizia: nós vemos muito bem, enxergamos muito bem. Por causa da sua indústria têxtil, Laodiceia dizia: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como nós nos vestimos. Mas quando Jesus olha para a igreja de Laodiceia, Jesus não diz nada disso. Jesus olha para Laodiceia e diz: vocês não têm ideia que vocês são miseráveis, são cegos e são nus, porque não tem guarda-roupa o suficiente que comporte roupas a perder de vista. Mas mesmo assim você não acha um vestido na hora que você precisa sair, não é? Eu vi esses dias um meme na internet de um marido que colocou uma bicicleta no closet da esposa para ela não se cansar enquanto ela andava no seu closet. Não inventei isso não, dá um Google lá para você ver. Tem tanto e acha que o tanto que tem lhe faz especial. Porque você exporta o seu colírio mágico e recebe pessoas de todo o mundo para usufruir do colírio frígio. Você acha que enxerga muito bem, Laodiceia? Você está cega, diz Jesus, porque você tem um sistema bancário sem precedentes no mundo antigo. Você acha que é rica? Jesus diz: mas eu bem sei quem você é, Laodiceia. Eu sou o Amém. A última palavra quem diz sou eu. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Eu vejo tudo e eu sei o que está acontecendo no seu seio, Laodiceia. Jesus está dizendo: eu sou o soberano da criação. Eu entendo o que tem valor e o que não tem valor. E vocês estão perdidos. O auto-engano pode enganar até nós mesmos, mas não engana o soberano da criação.
Nós, com todos os nossos mecanismos de defesa, podemos enganar a nós mesmos, nós não podemos enganar aquele que é o amém. Jamais. E Jesus tem autoridade para fazer o que ele está fazendo aqui. A autoridade de Jesus em criticar essa igreja está no versículo 14. Versículo 14. Quem fala é o amém. A última palavra é dele, porque ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele vê tudo aquilo que está acontecendo e dá testemunho fiel e verdadeiro acerca de tudo. Ele é o soberano da criação. Ele não se encanta com as indústrias têxteis. Ele não se encanta nem quando ele criou a floresta amazônica, o pulmão do mundo. Ele não se encanta com o nosso sistema bancário. Ele não se encanta nem quando ele fez as lindas e belas cordilheiras espalhadas pelo mundo. Não, ele não se encanta com os vossos colírios do pó frígio, Laodiceia. Porque ele não se encantou nem quando ele criou o seu corpo, um sistema tão complexo que faz com que tudo no seu devido tempo e lugar funcione, tudo muito bem. Porque ele que fez é o único que é capaz de curar todas as enfermidades. Então vocês estão cegos, pobres e nus. Quem diz isso é aquele que é o amém. Auto-engano. Auto-engano. Tenho coisas lindas, coisas caras eu tenho. Eu só posso ser bom. Porque afinal de contas, olha só a minha fazenda. Olha só a minha praia, olha só o meu apartamento, olha só o meu carro importado. Eu só posso ser bom, porque Deus não ia abençoar uma pessoa ruim. Eu só posso ser bom. Auto-engano. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Quando o seu emprego deixa de ser bênção na sua vida e passa a ser um atestado de que você é melhor do que outra pessoa, cuidado. Nada contra o emprego, nada contra o carro, nada contra a casa, nada contra o apartamento na praia. Eu estou doido para ter amizade com gente que tem casa na praia. Doido. O problema é quando a gente acha que porque tem, a gente se tornou melhor e mais bem sucedido. Jesus pode estar olhando para nós nesta hora e dizendo: mal você sabe que é um desempregado, ainda que seja diretor executivo da maior empresa da sua região, mal sabe você que você está desempregado. Jesus pode estar dizendo isso para nós. Você sabe que você anda de pé, a pé, ainda que tenha um carro mais cobiçado da sua geração. Jesus pode estar dizendo, olhando e dizendo isso para nós. Você sabe que você não tem nada, ainda que tenha tudo aquilo que o mundo lhe oferece. Laodiceia, auto-engano. Sou rica, não preciso de mais nada, dizia Laodiceia. Mas para terminar, com isso eu encerro. Primeiro, o auto-engano faz com que a gente perca o real privilégio, a real noção do nosso propósito. Segundo, o auto-engano nos faz perder a noção das nossas reais necessidades. E terceiro, o auto-engano nos faz perder a noção que temos um real privilégio. É quando o relacionamento com Deus dá lugar à religião. Preste bastante atenção. Olha só o que diz o versículo 19. Primeiro, eu repreendo e disciplino aquele a quem eu amo. Se por alguma razão você sente nessa noite que Deus está falando duramente no seu coração, eu quero convidar você a dar glória a Deus. Por quê? Por que glória a Deus? Porque significa que Deus ama você. Se está doendo a tua alma aí agora, e você já sentiu umas 2, 3 vezes vontade de levantar e ir embora, e só não foi por educação, eu quero te convidar a dar glória a Deus, porque Deus ama muito você. Muito você. Porque Ele só repreende e disciplina, diz a Bíblia, a quem Ele ama. Quem eu não amo, que viva a sua vida. Alavante. Quem eu amo, que siga o meu caminho. O meu caminho. Quem eu não amo, não me afeta. Não me afeta. Não tira nenhum tipo de rompante de moralidade de mim, ou do coração, não.
ou repreensão. Você repreende quem você não liga, você deixa ele se estropiar. Eu não estou falando que isso é certo, tá bom? Estou falando que isso é real. Isso é real. Quer beber, bebe. Quer beber, bebe. Quer fumar, fume. Arrebenta com a tua vida. Faz o que você quiser. Quer dirigir bêbado? Dirige. Quer acabar com o teu casamento? Acaba. A vida é sua. Quando a gente não ama e não se importa com o outro, é assim. Mas Deus não. Deus não. Porque Deus nos ama. E é porque Ele nos ama, Ele diz: a vida não é tua não, Zé. A vida não é sua não, a vida é nossa. Eu te dei para vivermos juntos. Porque aquilo que afeta você, afeta a mim. Eu sou o seu Deus, eu sou o seu Pai. Eu que cuido de você e eu que tenho lindos planos para a sua vida. Mesmo que você tenha se frustrado com fulano, com cicrano, com beltrano, eu coloquei o que eu coloquei em você, porque eu tenho projeto para você. Então engole logo esse choro, perdoa logo essa pessoa e vamos para frente, Zé. Eu me importo com você, Deus diz. Eu te fiz, eu te formei, eu coloquei em você coisas que eu não coloquei em mais ninguém, porque eu tenho um plano para a tua vida. Então engole esse choro, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos para frente. Amém ou não amém? Segundo, eu estou à porta e bato, o texto diz. Você ouviu ali? Você leu? Eu estou à porta e bato. Então significa que Ele está à procura. Eu estou à procura, diz o Senhor. Eu estou à porta e bato. E é triste isso. É triste que Jesus tenha que dizer para uma igreja. É triste. Vamos ser sinceros, irmãos. É deprimente que Jesus tenha que dizer para uma igreja: eu estou do lado de fora batendo. Eu bato, eis que estou à porta e bato. Ou seja, eu estou de fora. É triste pensar que Jesus está dizendo isso para uma igreja que tem Jesus do lado de fora, batendo na sua porta, querendo entrar. Contudo, Jesus diz: eu estou à porta e bato. Eu não desisto, eu não vou embora, eu não finjo que não é contigo, eu não finjo que eu não me importo, eu estou à porta e bato, aguardando que alguém ouça a minha voz e abra a porta e coma comigo e eu coma com ele. Meu irmão, o auto-engano diz que você só precisa cumprir um protocolo religioso de uma vez por semana, mas a verdade de Deus diz que você é convidado a se assentar à mesa com ele. Há um convite para o relacionamento com Ele. Relacionamento. Versículo 21 diz: ao vencedor darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Laodiceia se gabava de um colírio, de uma fábrica de roupa, de uma rede bancária, mas Jesus está dizendo para essa igreja que ao vencedor, ele não vai se tornar um grande empresário bancário, mas ao vencedor vai se assentar no trono com ele, mas a gente glorifica muito mais quando cai o Pix. Jesus está dizendo para essa igreja que ao vencedor terá o privilégio de se assentar no trono da sua glória. E quem está falando isso não é o pastor Rafael dizendo: vem, continua, Luiz, se esforça. Não, quem está falando isso é o soberano da criação. É aquele que fez e formou tudo com o poder da tua palavra. Ele está dizendo que ao vencedor será sentado com ele no trono. É ele que pode estender a quem ele quiser esse privilégio. Porque eu vou me encantar, não com a sua conta bancária e a rede bancária, não com a poupança gorda. Quem é que se importa com a poupança gorda ou magra, se tem uma promessa de se assentar no trono com Deus? Por que eu me gabo do carro do ano, se eu tenho a promessa de me assentar no trono do meu Pai?
todas essas coisas são só sobra. Só sobra. Porque Deus é bom e nos abençoa com essas coisas boas. Mas tudo isso é só sobra. Uma sobra de um banquete que Deus preparou para a gente se deleitar. Tudo isso é uma sombra mal projetada na parede daquilo que ainda há de vir. Mas nós somos a geração que troca a janta por 2 pratos no almoço. A gente é a geração que troca um prazer no futuro para viver um prazer momentâneo no presente. A igreja de Jesus não quer mais pagar preço. É a igreja, não sei se de Jesus. Pô, essa semana eu comecei a correr com a Djax lá, terrível. Terrível. E eu falei para ele, o problema não é acordar às 4:30 da manhã. O problema é se movimentar. É olhar o Oswaldinho com o dobro da minha idade, 4 horas já estava suado e ele ainda ia fazer a aula. E no aquecimento eu já estava querendo ir embora. E a gente vê o quanto que um atleta tem que se negar a tantas coisas, se frear a impulsos que lhe são naturais. Como que é difícil para um atleta chegar num alto nível de competição. Ele tem que se cuidar da alimentação, das horas de sono, do que bebe, das pessoas que andam, porque ele está treinando para um propósito. Mas a igreja não quer mais se abster. Não, eu estou cansado da perguntinha tipo, pode beber ou não pode beber? O problema é embriagar, né? Pode beber, não pode beber? Não pode fumar cigarro, mas o vapor pode, não pode? Pode, né, pastor? Pode, né? É cheiroso, né? Não incomoda os outros tanto, né? Ninguém quer pagar preço mais nada. Mas quer as bênçãos. Quer que Deus abençoe a empresa, a casa. Mas ninguém quer pagar preço mais. Semana de oração, está vindo aí. Não, mas não dá, eu tenho tanto compromisso. Onde foi que a igreja de Jesus perdeu a essência daquele que quer vir após mim? Tome cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga Jesus. O que aconteceu? Aonde que no meio do caminho a gente se perdeu e virou Laodiceia? Nem quente nem frio. 2 coisas podem nos ajudar. Primeiro, quando Jesus ameaça a vomitar a igreja da sua boca, e ele diz isso para Laodiceia, é difícil digerir uma igreja que perdeu aquela compreensão do seu propósito, que perdeu a compreensão das suas reais necessidades mais profundas, que perdeu a noção do seu privilégio. O que Jesus está dizendo é que longanimidade, paciência estendida, porém não limitada, é longa. É longa. A paciência de Deus é longa. Longa, mas não diz que é sem fim, tá? Não fala na Bíblia que ela é ilimitada. Ela é longânima. Ou seja, uma igreja precisa acordar. Precisa acordar. Porque é uma paciência longânima. Mas longânimo não significa que é sem fim. Você está entendendo ou não, amém? Então é preciso a igreja se acordar. É preciso acordar. Você precisa acordar a tempo. Segundo, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro. E ele vai dizendo. Interessante que Jesus usa essa palavra, aconselho a igreja de Laodiceia. Ele não dá ordem. Porque nas outras igrejas ele dá ordem. Mas aqui ele não. Eu aconselho vocês. Considere mais um conselho do que um mandamento. Porque uma igreja se auto-engana, engana, ela se torna tão desobediente, que tem hora que você não pode mais mandar. E afinal de contas ela não vai obedecer mesmo. Então você diz, eu te aconselho a fazer isso. Você já passou por essa experiência da sua vida? Quando você diz para uma pessoa que está tão acostumada a desobedecer, você fala assim, olha, meu conselho para você é... Você sabe que a pessoa endureceu tanto o seu coração, que ela não vai obedecer. Então você fala, o meu conselho para você é,
Se você soubesse que ela obedeceria, você diria: a Bíblia manda dizer isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia ordena isso. Mas como você vê que o coração dela está tão endurecido, você não fala: a Bíblia diz, a Bíblia manda você fazer isso. Você fala: olha, eu te aconselho a fazer isso. Se eu fosse você, eu considerava isso. Mas quando eu considero, e eu estou diante de alguém com o coração aberto, eu não digo: olha, a minha opinião para você é essa. Eu digo: a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida é essa. Vamos de mãos dadas em caminho dela? Vamos. Está doendo, eu sei. Está complicado, eu sei. Mas vamos de mãos dadas, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então vamos. Mesmo que no meio do caminho a gente encontre espinhos, mesmo que no meio do caminho a gente tenha dificuldades, vamos. Vamos junto. A vontade de Deus para a igreja é essa. Então vamos. Vamos. E aí a gente faz. A gente vai. Faz isso? Faço. Jesus diz: faça isso e viverás. Mas para esta igreja, tudo que Ele tem a dizer é: olha, eu vou dar um conselho para você, porque eu não tenho convicção que vocês vão aceitar, então eu desafio vocês a um conselho. Para a gente encerrar, hoje você está pedindo a Deus uma ordem, um mandamento ou um conselho? Você quer saber o que Deus pensa sobre o seu problema? Ou você quer saber o que Deus quer de você agora, nesse instante? O que Deus quer que você faça? Vamos ficar em pé, para a gente orar junto? Para você, meu irmão, para você jovem, para você adolescente, Deus é quem? Deus é um conselheiro, alguém que tem boas ideias, boas sacadas, ou Deus é o Senhor da sua vida, o Criador da tua história, o governador da tua existência? Essa é a pergunta que a gente precisa responder nessa noite, e eu convido você a fechar os seus olhos e pensar nisso. Quem Deus é para você? Teu conselheiro ou seu Senhor? Você é frio? Você é quente? Você é morno? Você está de qual lado do muro? Está em cima dele? Que lado você está? Pai, todos com seus olhos fechados, eu queria fazer uma oração simples com você, mas queria que você não se distraísse não, porque isso é tão sério. O mesmo Deus que falou com Laodiceia, o grande amém, o Criador soberano de tudo, de todos, Ele está aqui. Vamos orar. Meu Pai, Laodiceia representa o extremo do caminho fora da Tua presença, e é um caminho que nós podemos trilhar. Laodiceia é o ponto mais distante, é o limite do limite, é a beira do abismo, quando a verdade do Senhor perde lugar no nosso coração para o auto-engano, para a mentira do íntimo, que se faz verdade na nossa história, para enganar não somente a Deus, mas para enganar nós mesmos. Isso pode ser engano, não aos outros, que nada tem com isso, mas a nós mesmos. É auto-engano que serve para aplacarmos aquela voz do Espírito Santo que está em nós, dizendo: seja diligente, arrependa-se, volte ao primeiro amor, perdoe. Senhor, nós te pedimos humildemente, em nome de Jesus, ajuda-nos nesta hora a não mais nos enganar. Senhor, alguém certa vez disse que nada é tão difícil quanto não enganar a si mesmo, mas para Ti não há impossíveis, e nós pedimos pelos Seus impossíveis. O Teu Espírito é o único que pode nos livrar do auto-engano, é o Espírito da verdade, como disse Jesus, que nos guia em toda a verdade. Aleluia. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh meu Deus, queremos viver, Senhor, a Tua verdade.
O nosso objetivo não é simplesmente descer do cadeirão numa infância permanente, mimada. Nós não queremos isso. O nosso objetivo é receber a instrução, a educação, a disciplina que vem do nosso Pai eterno, maravilhoso, que é o Senhor. Fala conosco, Pai. Nosso coração muitas vezes está tão endurecido que a gente não ouve mais. Mas fala conosco, Pai. Que esta igreja seja uma porta que abençoa inúmeros corações em Primavera do Leste. Que a nossa igreja seja uma porta, uma janela que abençoe outras nações. Que a nossa vida, e nós te pedimos isso em nome de Jesus, seja uma vida que abençoe a outros, com o seu Espírito Santo, com os ensinos de Jesus. É o que nós te pedimos em nome dele. O amém, a testemunha fiel e verdadeira, o nosso soberano da criação. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus.